Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos assistindo aí. Essa é uma entrevista gravada, é a segunda entrevista do canal. Primeira com o ex-prefeito Eduardo Paes, a segunda com o nosso vereador aí de 3 ou 4 mandatos e agora deputado estadual eleito na última eleição, um amigo querido, nosso representante aí. Se o Estado ou o município tivesse representação por distrito, ele com certeza seria o deputado da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio. Então, é com muito prazer aí que a gente recebe o nosso deputado Carlos Caiado hoje. Vai lá, Jackson. Bem, primeiro é um prazer ter você aqui. O Carlinhos Caiado, ele tem muitas qualidades, as duas são fundamentais. O jovem e tem a política no sangue. Veio desde o Cláudio essa paixão dele pela política. E vivendo a política intensamente, da forma como o Cláudio vivia, o Carlos ingressou na política como jovem no movimento da Juventude César Maia. Com o esforço que o César fez na época e com sucesso, e renovar a política na cidade do Rio de Janeiro. E o Carlos Caiado entra nesse movimento de política. Formou-se em administração na PUC, fez política pública no IPES, mas ele tem uma característica também muito forte como representante do povo na política. O Caiado entende o eleitor de forma integral. Ele não é um vereador ou um deputado de segmento. Ele entende que a sociedade, a população, precisa tanto de educação, quanto saúde, quanto segurança, mobilidade, então ele está presente em todos esses temas o tempo todo. Isso é uma marca dele. É uma marca que faz o destaque dele. 4 mandatos como vereador na Câmara Municipal, sempre com muita presença, muita força, e agora deixou a Câmara e entrou na Assembleia Legislativa. E esse é um dos pontos que a gente vai conversar aqui. Porque uma das questões que está sendo muito discutida, muito debatida a nível nacional, é a representação política. E num momento importante que você tem um presidente da República, como Jair Bolsonaro, mas tem um Congresso Nacional no comando de figuras como Rodrigo Maia, que é também dessa corrente no Rio de Janeiro, da Juventude César Maia. Esse canal de transformação criou pessoas importantes na política do Rio. O Eduardo Caiado e o Rodrigo Maia estão aí como representantes dos outros, vieram, participaram desse processo, já não estão na política. Então, bem-vindo. Mas eu olhei aí com vocês as primeiras perguntas para a gente estar para o debate. A ideia do programa é muito discutir política. A paixão de todo mundo aqui é a política, é a representação. E com uma preocupação fundamental, principalmente para mim, que sou mais velho do que vocês aqui. Até agora não apareceu ninguém mais velho do que eu nesse programa. A renovação. Idade é posto, sempre foi. Renovação política. Eu acho que está o momento da gente discutir política pelo lado da renovação. Saber o que tem que ser feito a nível futuro e qual é o papel da juventude. Então, seja bem-vindo. A palavra com você. E a gente vai fazer aqui no estilo de mesa redonda. O Rodrigo, o Marcelo, e eu com você. Vamos só fazer a introdução aqui, dar cumprimentos aí a essas 3 feras. Na verdade, vocês representam muito para o Rio de Janeiro, e para mim muito. Inclusive muito com o Jacques, com o Marcelo também, contatos que nós tivemos. E o Abel hoje, lá atrás também, mas hoje é a pessoa que está me ensinando a Assembleia Legislativa, os caminhos. Cheguei lá no primeiro mandato, acho que até o meu mandato representa a experiência de ter sido vereador, mas renovação é a primeira vez. Ele, na liderança do governo lá, tem me ajudado muito, Jackson. Como você falou, eu acho que está no sangue a política, não só pelo meu pai, mas a minha família, não no Rio de Janeiro, mas em Goiás, uma família tradicional da política. Hoje até o governador de Goiás é o meu primo, Ronaldo Caiado, do mesmo partido, os Democratas. E meu pai sempre militou na política também, e tive a grata surpresa nessa referência, mas junto com César Maia, como você falou. César Maia sempre investiu muito nos jovens,
Eu ingressei lá atrás na juventude, participei da militância política, de debater, de você conversar com as pessoas, de construir temas que possam desenvolver o Rio de Janeiro. Então, acho que é muito legal. Fui presidente da juventude do partido também, presidente estadual. Hoje eu sou presidente municipal do partido, aqui do Rio de Janeiro. E, sim, tento, a todos os momentos, como você falou, colocar os meus mandatos como vereador e como deputado estadual sem um segmento só. Eu faço como se fosse uma gestão mesmo de planejamento em todas as áreas, sejam qualquer elas. E todas elas são integradas uma à outra. Não pode falar de segurança pública, por exemplo, só discutem e falam muito de polícia preparada, integrada, inteligência, que isso é fundamental. A gente não pode deixar de falar de transporte, não pode deixar de falar de saneamento, a gente não pode falar de urbanismo, da questão da empregabilidade, da revitalização dos bairros, da região. Então, assim, todos os segmentos envolvem, e acredito que no centro dos casos, e aprendi isso com a figura do César Maia. Ele, quando eu tive a oportunidade de estar com ele, falei um dia, quero seguir os caminhos do Sul, ser prefeito da cidade um dia, e para isso você tem que estar preparado, tentar estar atento a todas as áreas. Então, acho que isso é o caminho que a gente está trilhando. Então, obrigado pela oportunidade aí. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Rapidinho, só uma provocação. Dois dados interessantes aqui. Ele tem, no futuro, e sendo jovem, 2 presidenciáveis na vida. Caiado em Goiás e Rodrigo Maia no Rio. Então, a gente já sabe que a gente tem futuro. É um puxo. E um segundo ponto, que é mais importante de todos eles, ele é tricolor. Agora a bola está com você. Ninguém é perfeito, né, o Jackson? Eu sofrendo agora. Marcelo é ampla minoria. Segue o líder. Bom, mas eu vou aproveitar aí a fala do Caiadinho e vou fazer a pergunta, já que ele tocou no assunto aí de prefeito, prefeitura, perguntar se ele é candidato a prefeito em 2020, se não é, quem é o candidato dele? Então, primeiro é o seguinte, como presidente municipal do Democratas e articulado também com as figuras como o Rodrigo, como o César, o DEM terá candidato próprio ano que vem. O nosso candidato, e que logicamente é só olhar as pesquisas que estão fazendo, é o Eduardo Paes. Só que ele está fazendo um pouco mole. Nós estamos dando uma dura nele. Ele tem que decidir. Vamos embora. É para ser agora, para a gente poder já montar a nossa nominata, montar a nossa estratégia. O nome dele é conhecido pelo eleitor, é reconhecido. E eu tenho brincado assim dentro do partido que, tendo candidato próprio, eu estou no banco de reserva do Eduardo. Se ele não tirar esse corpo mole para botar o corpo duro para ir para frente, eu estou à disposição do partido. Estou, assim, cada vez mais tentando me preparar. Então, se ele for candidato, meu nome vai estar à disposição para poder construir uma chapa que a gente possa voltar a fazer o Rio de Janeiro sorrir, ter gestão, procurar gestão. Acho que o caminho... Ô, Caiado, você... Ele falou o quê? Caiado, Ele ficou em cima do muro. Então, ele falou que vai participar das eleições, ou como candidato, ou como o Caiado importante. O Caiado vai pagar o preço da nossa primeira entrevista. Nossa primeira entrevista, nós entrevistamos o Eduardo Paes, e eu tenho certeza que todos nós aqui recebemos WhatsApp de amigos dizendo assim, pô, fizeram um encontro de amigos, chapa branca. Então, com o Caiado aqui não tem jeito, Caiado. Você vai pagar o preço, nós vamos ter que perguntar um monte de coisa aqui para você. Tá lascado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que dialoga um pouco com essa do Marcelo. Você tem uma trajetória extraordinária por uma característica eleitoral no Rio de Janeiro. Você é vereador por 4 mandatos pelo mesmo partido. Se você olhar os vereadores ali de 4 mandatos, provavelmente nenhum, a não ser você, teve um único partido. Né? Então, você começou em 94, em 2004, o antigo PFL com 23 mil votos, depois 2008 com 19 mil, 2012 com 15 mil, em 2016 com 28 mil e agora deputado estadual com 32 mil. Bem, você chegou na Assembleia, eu particularmente tenho acompanhado, você chegou um pouco quieto, enfim, tipo assim, pato novo não mergulha a fundo, mas em 30 dias você já era um veterano. E os veteranos aqui no plenário, na Assembleia, fazem aquelas conversinhas no canto, né? Puxa um para cá, para lá. O Marcelo fez uma pergunta se você é candidato ou não, ficou em cima do muro. Agora, eu te pergunto, o que você fala com o Rodrigo Amorim naquele... Falou que
Falou que está no banco de reserva. Falou que está no banco de reservas, claro. Né? Não vai atropelar o Eduardo. Tem que dizer, estou no banco de reservas assistindo ali. Agora me diz o seguinte... Assistindo não, trabalhando. Abel, trabalhando. Ok. Aqui, o que você tanto conversa com o Rodrigo Amorim no cantinho ali? Porque a todo momento saem notinhas aí que o Caiado vai ser o vice, o Caiado vai ser o candidato. Tem uma aliança com o PSL sendo costurada ou não? Aí você pegou pesado. Não, assim, na verdade, assim, a bancada do PSL é a maior bancada da LERJ. Entendeu? Claro. E a mesma forma que eu dialogo com o Rodrigo Amorim, também às vezes fica no cantinho ali com o pessoal do Novo, tem assinado alguns projetos também com o Chicão, por exemplo, converso com o Eliomar Coelho do PSOL, assim, uma das características que eu tenho, assim, até no parlamento, na Câmara, e agora mantenho como deputado, é de conversar com todo mundo. Eu acho que é importante isso. Verdade. Mas o Rodrigo Amorim, assim, apesar de... Muitos falam que ele é radical ali, mas nas conversas ali, no pé do ouvido, a gente fala muito de Brasília, a gente fala muito do governo federal realmente entrar pela oportunidade do presidente, independente das ideologias, de ser do Rio de Janeiro, ele tem que entrar aqui para poder fazer as coisas acontecerem. Né? O Rio de Janeiro precisa muito de investimento federal. Então, assim, o papo, na maioria das vezes, com o Rodrigo Amorim é muito nesse sentido em relação ao parlamento, de fazer uma agenda positiva, a gente buscar que o governo federal ajude. E, logicamente, todas as vezes que está no pé do ouvido, conversando com você falou, sempre é falado, e ele vem falando muito, pô, você tem que ser meu vice e tal. E, assim, a gente vai conversando, mas eu sempre falo para ele que é verdade, assim, não tem nada contra ele, nada contra o PSL, pelo contrário, mas o DEM tem candidatura própria ano que vem. Então, se segundo turno, se o PSL quiser apoiar o DEM, vai estar muito bem-vindo. Opa! Tradição do DEM, né? O DEM historicamente sempre tem um candidato a prefeito do Rio, não a governador, mas a prefeito. Historicamente, o DEM sempre teve candidato, né? Eu tenho insistido muito, tenho falado com vocês aqui, que a gente teve, hoje, com o governo do Crivella, você tem um ponto fora de uma curva, que alguns acham que começou só no César Maia, mas eu vou um pouco mais atrás, que começou com Marcelo Alencar. Há uma sucessão de pessoas que foram o Marcelo, o César, o Conde, o César duas vezes, Eduardo. Quando chega na eleição passada, por culpa de alguns, a gente sai da curva. Tem um ponto, você entender, tem um ponto fora da curva. Esse ponto fora da curva é o Crivella. Poderia ter se construído uma nova alternativa ali, não se construiu. Eu acho que hoje a campanha tem que estar muito voltada no sentido de voltarmos para essa curva de sucesso, que deveríamos acertar, mas sinceramente trouxe o Rio até aqui uma vantagem grande. E aí não cabe o PSL, a minha maneira de ver. Cabe muito mais o DEM na cabeça de chapa. E aí coloco para o Caiado essa questão. Há possibilidade de acordo com o PSL não na cabeça de chapa? Pode ser. Foi construído, na verdade, não é porque é o PSL, né? A gente tem que construir uma frente, e até falo, ficar no Rio de Janeiro e reconstruir. Uma frente que seja positiva, construtiva, e com uma pauta para que seja seguido. Se o PSL assim, concordar com isso, não só o PSL, outros partidos virem junto, não veio problema nenhum. Inclusive, assim, até para vocês saberem, nós estamos aí, vamos até lançar, depois eu passo a data para vocês, nós vamos estar fazendo um plano de governo do Democratas, dando uma renovada nesse plano de governo, para que entregue no ano que vem para qualquer candidato nosso próprio que for, para poder defender isso. Então, se isso se enquadrar, nós temos que fazer uma corrente, independente do partido. Assim, às vezes, como eu falei, assim, PSL, muitos falam radical, não sei o quê. Assim, esse radicalismo, na prática, nós temos que colocar as mãos dadas e fazer as coisas acontecerem. Assim, até só um parênteses, esqueci de falar, um do pé do ouvido, por exemplo, que eu falei com o Rodrigo Amorim, pedir ajuda dele, é que a Câmara de Deputados podia ter tirado a questão da incorporação na prefeitura, né, dos servidores. Eu fiz um apelo para ele que ele conseguisse com o Flávio Bolsonaro no Senado, para que pudesse rever isso, porque hoje está um caos dentro da prefeitura sobre a questão da incorporação. Ô Caiado, deixa eu aproveitar o gancho aqui do município e
Bem, você fez 4 eleições de vereador, isso não é pouco, né? 4 eleições de sucesso com votações extraordinárias. Em 2018, nós tivemos uma eleição que ela fugiu completamente às estruturas que os cientistas políticos sempre utilizaram, né? Ou seja, mudou tudo. Tá? Há um surgimento de um conservadorismo que se expressou no parlamento, enfim. A Assembleia Legislativa, por exemplo, teve aqui 48% de renovação. Né? E nós tivemos grandes medalhões da política, não só no Rio, mas sobretudo no país inteiro, não se elegeu nas casas parlamentares. Você que está andando muito pela cidade do Rio, né? Sabendo que a eleição para vereador no Rio é uma eleição extremamente distrital, você acha que nós temos aqui, estamos à frente, talvez, de uma renovação aos moldes que aconteceu no Estado, ou não? O que o eleitor na capital vem conversando contigo? Qual é a percepção que você tem em um cenário para 2020? Primeiro, assim, a eleição para presidência, para os deputados federais, estaduais, naquele momento que fechava um ciclo do PT, todos sabiam disso, era bem significante essa onda chegar na questão proporcionais, né, dos proporcionais. E a LERJ, que você citou, ela teve uma renovação não só por isso, mas por outros motivos também. Nós tivemos figuras que foram presas, né, e outras que foram candidatas a deputado federal. Inclusive, no meu discurso até falava, todo mundo quer fugir da LERJ. O que você quer fazer na LERJ? Você está muito bem na Câmara. Eu quero, na verdade, fazer esse enfrentamento e buscar que a gente possa reconstruir o Estado, e quem está mais sofrendo é a capital. E a renovação se passou por isso tudo. Eu acredito que essa eleição do ano que vem é muito imprevisível, mas não como foi a última. Um momento é outro. E, ao mesmo tempo, assim, a nível municipal, como você falou, é muito distrital. O vereador é muito mais próximo da sociedade, nas discussões. E as discussões, elas se baseiam mais ou menos, assim, não quer dizer que são a mesma, mas mais ou menos no mesmo sentido, né? O cara quer ali o asfalto na rua dele, ele quer o saneamento, ele quer o posto de saúde, a clínica da família funcionando. Então, os temas, eles são muito mais concentrados, tirando, logicamente, na Zona Sul, enfim, em discussões de opiniões maiores, é uma eleição bem diferente. Logicamente, o percentual de voto de opinião vai aumentar um pouco, mas não significante como foi na eleição de 2018. Eu não acredito, não creio quanto a isso. Quem que vai ser o seu vereador ano que vem? Quem vai contar com o apoio do deputado Carlos Caiado? Não, Marcelo, eu estava querendo... Caiado está pagando o preço da entrevista com o Eduardo. Eu tenho, assim, uma... Não, desculpa, eu sei que é uma pergunta de saia justa, mas eu estou falando também porque você sabe, pô, minha família, meus pais e tal, meus pais, inclusive, eram amigos do seu pai, minha mãe conhece sua mãe da igreja, etc. E você sempre representou muito bem a Barra da Tijuca, ali o Jardim Oceânico na Câmara, e eu fico preocupado quem é que vai ser o vereador que a gente vai poder, né, quer dizer, a gente que eu digo, as pessoas que moram na Barra, como o Jackson, a minha família, etc., vão poder contar ano que vem. E com certeza vai ter alguém que tem teu apoio. Bom, prosseguir. Eu queria só entrar um pouco nisso aí para dizer o seguinte, a gente não pode esquecer que o Caiado está no DEM. E o DEM tem uma linha muito claramente definida, o César é muito assim, e todas essas candidaturas que vão estar alinhadas com o DEM vão estar com o mesmo propósito. A gente na Barra tem tido uma certa vantagem nisso, porque esse grupo do César Maia tem estado muito presente nessa região, né? Eduardo, Pedro Paulo, Caiado, a gente tem tido muito isso, mas eu acredito que o DEM vai achar uma alternativa. Não é fácil achar uma alternativa ao Carlos Caiado, mas vai achar uma alternativa. Que eu tenho dito o seguinte, a minha equipe, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, todos trabalham comigo desde o meu primeiro mandato até antes. Todos têm vontade de ser candidato, essa é uma realidade. Eu tenho que ver de que forma equacionar isso. Mas eu tenho, em primeiro lugar, uma gratidão muito grande e também uma referência no César Maia, que vai ser candidato a vereador, uma pessoa assim que eu conto muito. A Barra, né? Assim, Mas por isso que eu te falo assim, ao mesmo tempo ter virado deputado, e ainda não continuo sendo vereador assim, no aspecto dessa questão do barrismo. Eu não deixo de estar lutando. E por como eu falei aqui anteriormente até com o Abel, o meu papel de muita articulação, tanto que eu era primeiro secretário na Câmara,
eu participei de quase dos meus mandatos, quase todos eles na mesa diretora, porque os vereadores, pô, você tem que estar na mesa, tem que estar representando a gente. Então, sempre que tem algum tema legislativo, eu sempre tenho algum vereador que me ajuda e peço ajuda, tem vários projetos de lei. Eu quero dar um exemplo, você está falando da Barra. Campo do Riviera, aqui um condomínio tradicional na Barra da Tijuca, uma área que é concedida há mais de 30 anos, desde o primeiro mandato do César Maia, que o Eduardo era o subprefeito. Para a noite para o dia, o Crivella queria vender o terreno. Os moradores pagam ali há anos, é uma área de lazer, aquela coisa toda. Eu apresentei lá atrás um projeto de lei tornando a área não edificante, a área só de lazer. Agora foi aprovado em primeira discussão o projeto. Eu fui lá na Câmara, articulei com 2 vereadores. Um que não é do meu partido, mas que é um colega amigo, que é o Thiago Carribeiro, e o outro do meu partido, o Célio Parelli. Nós aprovamos em primeira discussão, já vamos aprovar em segunda. Então, assim, essa articulação, eu não deixo de fugir de estar como fosse um deputado, vereador, por ter sido vereador há muito tempo. Mas eu tenho, sendo diretamente nessa sua pergunta, buscar sim, de repente, um nome, que pode ser até um vereador que já tenha mandato do próprio partido, como ele falou, nos anos que vem a janela, todos sabem. Eu acho que o que eu for apoiar tem que ser do partido, sem dúvida alguma. E eu tenho também, assim, essa referência no César Maia, que também é importante. O César Maia, quando faz um discurso na Câmara, lá de vereador, todo mundo para escutar. Então é um cara que tem essa referência. E na militância da rua, eu não fujo, mesmo sendo deputado estadual, se um dia for deputado federal, qualquer coisa que for, de manter a regra de ser vereador. Eu vou nos órgãos, vou na prefeitura, cobro, vou no próprio prefeito, vou cobrando, e aí assim vai. Isso a gente não pode fugir. Hoje você está na opinião sua sobre o governo do Estado. Cara, é um governo assim, com muita vontade de fazer. O governador, assim, às vezes as pessoas criticam ele, porque ele quer aparecer muito, aquela coisa toda, é a característica dele, mas eu acho que a gente precisava, assim, de um maluco, como o Eduardo Paes, que eu apoio o Eduardo lá, também é maluco, vocês conhecem ele. Mas tem o vice-governador, que já foi vereador, já foi parlamentar, busca, assim, um elo de comunicação com o parlamento, mas eu acho que precisava ter uma comunicação maior com o parlamento. Acho que a comunicação é muito pouca. Nós temos um líder do governo muito bom, que sempre está ali tentando articular, mas a gente não vê, assim, do próprio governo uma articulação, assim, com uma agenda, com um planejamento, vamos dizer assim, parlamentar, não só no sentido de legislação, mas como também pautar as comissões para poder a gente comunicar com o trabalho. E, ao mesmo tempo, também temos várias pessoas que estão no governo, são pessoas bem preparadas e tal, mas que assim, não têm muita experiência com a questão pública. Acho que o governo do Estado deveria ter um pouco mais desse cuidado de colocar algumas figuras, mesmo que técnicas, testadas, para juntar com essa muita motivação de fazer as coisas para que a gente possa estar mesmo conseguindo quanto a isso. Eu quis entrar muito nisso, por questão que une muito Rodrigo Maia ao Estado do Rio de Janeiro, que é o plano de recuperação do Estado. É uma questão que o Witzel está discutindo, está debatendo. O Witzel insiste que esse plano de recuperação, como está, não atende o Estado, só cria dificuldades. É um problema que ele não vai ter que enfrentar, porque quem deve enfrentar isso é o próximo governador, e ele, pelo que diz, não é candidato à reeleição, é candidato a presidente da República. Mas o Rodrigo foi peça fundamental nisso. E aí uma questão que é importante levantar é o papel do Rodrigo na história do governo do Estado do Rio de Janeiro. Isso é que eu queria um pouco levantar essa bola para a gente conversar um pouco sobre isso. Não, sem dúvida. Mas o governo, assim, tinha que ter um planejamento maior, mais coeso com o parlamento. E essa questão também é muito ruim. O governador tem todo o direito, toda hora está trocando de secretário, presidente de empresa. Então, assim, precisa ter um planejamento mais, assim, daqueles pontos estratégicos, você colocar figuras técnicas e que já sejam um pouco testadas, conheçam um pouco a máquina, vamos dizer assim. Acho que isso é importante. Agora mesmo, por exemplo, eu nem conheço o novo presidente do Detran. O presidente do Detran foi pouco tempo e já saiu. Então, assim, toda hora fica... um pouco, cara, aí você vê que é um pouco do reflexo da inexperiência administrativa e política, porque a gente vê a mesma coisa acontecendo no governo federal e via na prefeitura do Rio. O Crivella, por mais que tenha passado
16 anos no Senado, até hoje, agora está começando a acertar, a gente até sabe as razões, mas errou na política do primeiro dia, né? Aliás, antes de assumir o mandato de prefeito, ele já começou a errar na política até pouco tempo atrás, quando agora ele começa a ser melhor assessorado do ponto de vista de conjugar a gestão com a política. Então, isso que você está falando, eu acho que é uma coisa que não é exclusiva do governo do Estado, ela também está acontecendo no governo federal, né? Cada hora, enfim, troca ministros nem tanto, mas o pessoal que está ali embaixo trocou o presidente da Ancine, enfim, cada hora tem uma novidade. Verdade. E o ministro da Educação saiu, entrou outro. Assim, você vê que é a falta de capacidade de entender como é que a importância de você ter um político numa função de gestão também, porque você ser ministro, você ser secretário, não é apenas você ter um bom planejamento, uma boa capacidade de execução. Você tem que ter capacidade de articulação política também. E isso falta a alguns técnicos. Não sei se é isso que você está tentando também refletir aí. Não, é exatamente isso. Colocou muito bem. A prefeitura, assim, um exemplo disso, nós estamos agora no secretário de Conservação, terceiro ou quarto, presidente da Conlurb, já terceiro presidente da Conlurb, o quarto também. E por aí vai. Eu acho que essa instabilidade política, e principalmente na gestão em setores que são fundamentais, é muito ruim isso. Isso cria, assim, não cria uma continuidade de políticas públicas. E, ao mesmo tempo, assim, eu vejo até mais grave a nível municipal do que o nível municipal, porque não tem um plano de governo. Cada hora é uma... Não, tinha um plano. Tinha um planejamento estratégico que está aí, foi levado a efeito desde a época do César, depois o Eduardo explodiu muito isso, numa discussão com a sociedade e tal. Mas esse tema é muito importante quando a gente conhece a administração pública brasileira, como é que ela funciona. No Brasil, quando você muda a cabeça, a tendência é que você mude o corpo inteiro. E aí há uma paralisação da máquina pública toda vez que você muda o comando. Se você tivesse uma máquina pública estável, estabilizada, profissionais que cumprissem os seus papéis, que cumprissem independente, porque você limpar a rua, você ser Conlurb, independe da cor política do prefeito e do secretário. Você tem que limpar. A grande dificuldade é que quando você muda a cabeça, você muda o corpo inteiro. Aí começa uma composição de força para mudar o cara que chefia os garis, o sujeito que chefia o balcão de entrega. Né? Se você conseguisse ter no Brasil uma estrutura pública, de servidores públicos mais estável, aí fica um pouco aqui a minha lembrança de César Maia, que criou bastante essa estrutura na prefeitura, você pode mudar secretário todo dia. Assim, até parece, eu voltei que eu estava falando com o Abel lá atrás, que é uma preocupação minha acabar com a incorporação da prefeitura. Você pode ver, o Estado não tem corporação mais. A prefeitura foi, na época, o César Maia peitou isso e conseguiu. A prefeitura hoje tem uma estrutura assim, de técnicos e servidores, e até hoje, em função dessa vontade da incorporação, de contar o tempo ali, enfim, isso é muito importante. É uma questão que assim, a gente tem que articular junto ao governo federal agora, no Senado, que não aconteça. Então, vários servidores que pegar o Diário Oficial estão se aposentando para não perder a incorporação e vão embora. Exato. É uma coisa muito preocupante. Deixa eu... E sim, Caiado, deixa eu tentar... Eu queria voltar aqui para compreender um pouco estratégia com você. Em 2016, a eleição que você fez uma votação extraordinária, foi a sua maior votação, 28 mil votos para vereador, em 2016. E foi uma eleição onde o candidato do prefeito, o Pedro, não foi para o segundo turno. Né? Se você analisar os candidatos que estavam no primeiro turno da eleição, 4 deles tinham relação com a prefeitura, ou tiveram uma relação com os organismos vivos da prefeitura. O Pedro Paulo fez 16%, o Flávio Bolsonaro fez 14 pontos, o Índio fez 9, o Osório 8. Por 2 pontos, o Pedro Paulo, que era o candidato do Eduardo, que tinha um governo bem avaliado, não conseguiu sequer ir para o segundo turno. O que alguns fazem é que o Eduardo errou na estratégia. Ou
seja, deixou com que o núcleo político dele se dispersasse, né? E colocou em risco a passagem do Pedro ao segundo turno. Primeira coisa, eu queria que você comentasse sobre isso. Qual é a leitura que você faz da eleição de 2016? Segunda questão, mais trazendo para o dia atual, me parece que tanto o Crivella quanto o Eduardo buscam uma eleição com menos descontração, ou seja, mais nitidez. Repete aí, Rodrigo. Voltou o áudio. Não, repito tudo. Menos o que? O Crivella e o Eduardo, menos. Crivella, Eduardo. O que me parece nessa eleição de 2020 é que tanto o Eduardo quanto o Crivella buscam uma eleição de maior nitidez, ou seja, menos candidatos à disposição do eleitor, querendo fazer uma eleição que envolva no máximo 3 candidatos, Freixo, Crivella e Eduardo. Você acha que essa é a melhor estratégia política para enfrentar 2020, tentando fazer com que o eleitor não tenha grandes opções e não possa aparecer alguém que possa furar essa bolha? Em 2016, sim, não precisa nem relatar ou analisar nada. Bem claro, se dividiu. Todo mundo, se vocês juntar todos que têm o mesmo... 47 pontos. Mesmo lado... Mas o Flávio, eu não incluiria o Flávio Bolsonaro nessa... Mesmo o Eduardo, mas muita gente... O eleitor do Flávio ia votava no Pedro, votava no Índio, no Osório, se ele não tivesse. Mas o Flávio, à época, estava no PP. O PP tinha dono. O Flávio estava no PP. Eu achava que... O PP tinha dono. Mas ali tinha uma lógica de já construir a candidatura do Jair, de construir a candidatura dele no Senado. Mas o Flávio, assim, eu só coloco na questão eleitoral, que o voto dele mas na questão mesmo, eu concordo com o Marcelo que não seria uma questão do Eduardo. O Eduardo deu mole mesmo, podia ter tirado o Osório, o Índio, assim, no papo, na conversa, mais o Osório, né? Porque ele saiu ali já mais no momento mais complicado, lançando a candidatura. Acho que era difícil tirar a candidatura, mas se ele tirasse o Osório ali na conversa, enfim, no diálogo, de ter uma aliança, acho que o Pedro Paulo iria para o segundo turno, seria uma força, porque eu acredito assim, o Osório, eleitoralmente ali, era a primeira candidatura, o PSDB, todos aqui sabem que, infelizmente, não tem muita força no município, mas se o Osório é um cara bom comunicador, é um cara que, assim, tá junto, é muito importante, seria fundamental ali para o Pedro ir para o segundo turno. Então, eu concordo isso quanto à questão. Eu ainda tenho uma interrogação. A gente tentou até fazer a união do Índio com o Osório, tá? Mas eu tenho até hoje essa interrogação. Eu acho que o Osório insistiu com a candidatura dele porque ele era uma alternativa do Sérgio Cabral ao Pedro Paulo. Porque durante toda a campanha, pouca gente acreditou que o Eduardo fosse levar o Pedro Paulo até o final, pelos problemas que o Pedro Paulo enfrentou. O Pedro Paulo tem qualidades imensas, mas naquela eleição ele teve um problema sério, segurou ele muito no chão. Mas o Osório não quis essa composição de forma nenhuma. Mas a verdade é que aquela divisão, se houvesse uma união Índio-Osório ali, um dos dois na cabeça, com certeza a gente teria passado, mesmo deixando o Pedro Paulo para trás. O problema é que nem Osório nem Índio queriam ser o segundo. Todos os dois diziam que venciam a eleição. Né? Na eleição, no primeiro turno também, foi bem complicado, né? Porque a gente, quando chegou 10 dias antes da eleição, o Pedro deu uma subida e o Osório estagnou e o Índio acho que declinou 1%, 2%. Aí a gente falou, voto útil no Pedro, todo mundo, discurso e tal. Chegou 3 dias antes da eleição, juntou todo mundo. Aí foi ruim, porque não teve nem voto útil. Isso aí eu lembro. E 2020, qual a estratégia que você acha a melhor estratégia? Eu acredito que a estratégia, exatamente o que você falou, quanto menos candidato, melhor. Na questão daqueles, principalmente aqueles que estão aí já conhecidos, figuras conhecidas, né? Para você não acontecer isso, ainda mais para a gente não polarizar, né? Se você não tiver a figura do Eduardo, por exemplo, que já é muito conhecido, você vai acabar polarizar de novo o Crivella com o Freixo, a não ser que a esquerda se divide também. Estão falando em dividir, né? Cada um vai lançar um, aí já vai ser ruim para a esquerda. Qual a probabilidade, Caiadinho, qual a probabilidade que você vê do Rodrigo Amorim ser candidato? Ou do PSL ter um candidato? A PSL vai ter candidato. Essa é a primeira pergunta. Eu acho que
E a segunda pergunta é, se o PSL vai ter candidato, aí não sabe se é o Hélio Negão ou o Rodrigo Amorim, né? Pelo menos 80% do Rodrigo e 20% o Hélio, se for o caso, qualquer um. E a outra pergunta, para onde que você acha que o governador Wilson Witzel vai direcionar seu apoio aí ano que vem? Pô, difícil saber, né? Eu não conheço ele, conheci há pouco tempo, mas eu acho que ele vai acabar caminhando com o DEM. Ele não tem outra alternativa. Ele não tem outra mesmo. Agora, a gente tem que lembrar que a gente que quer menos candidatos e mais polarização, nós temos uma dificuldade, um obstáculo grande, que é a falta de coligação na proporcional. Sim. A falta de coligação vai estimular os partidos a lançarem candidatos próprios. Aí você vai ter, de fato, uma dispersão grande nesse processo. Eu acho que o governador vai caminhar com o DEM. Eu acredito muito nisso. Esse final de semana esquentou muito o ouvido do Rodrigo Abel, mais lá do que o dos outros, que foi a notinha da Veja, em que a notinha diz que Eduardo e o Witzel já tinham fechado um acordo. Bom, isso não é verdade. Eu fiz uma provocação ao Eduardo disse assim, quem é que plantou isso? Só pode ter sido você ou o Witzel. É verdade. O que é verdade, todos estão conversando. E o DEM, assim, é um partido que hoje a importância que tem no nível nacional é importante para o governo do Estado. E fora, na cidade do Rio de Janeiro, falar o que for, o DEM tem uma estrutura de capilaridade que, assim, outros governadores não tiveram, tanto que na época o Cabral, quando conseguiu trazer o Eduardo para o lado dele, buscou ele. Só pode dizer assim, as eleições. Não tem então na figura do César, do próprio Eduardo, no Rio de Janeiro, são figuras importantes. E a nível nacional, para o governo do Estado, é muito importante o presidente da Câmara, que é do Rio de Janeiro, o Rodrigo Maia, que é do DEM, ter essa união junto. Acho que é importante. Que tema você acha que vai ser importante nessa eleição do Rio? Hoje, se tivesse escolher um tema, assim, esse é o tema. Gestão. Acho que é um tema, assim, só tem que saber como comunicar isso para a sociedade. Você quer dizer para o Marcelo o seguinte, que sai o cuidar das pessoas e entra o cuidar da cidade. Cuidar da cidade. Que é o papel dos prefeitos, né? É um show de gestão. A gente não pode ter... Slogan. Aí, Marcelo. Slogan é um negócio que demora a ser parido, tá? Vamos devagar. Sai o cuidar das pessoas, entra o cuidar da cidade. Vamos ver. A gente vê hoje o seguinte, a prefeitura é uma metralhadora, sem conexão, sem... Você pegar um 746, assim, que foi uma referência quando fala de gestão, pega o telefone agora aí, liga para um 746, vocês vão ver o que está acontecendo. Isso é falta de gestão, a prefeitura não está se comunicando. Então a gestão, acho que é fundamental. E quando a gente estava falando lá atrás, por exemplo, uma coisa que o Eduardo foi inteligente, como o Conde foi, é você dar continuidade, que a gente volta atrás, que a gente falou, de os setores fundamentais da máquina pública, ela está ocupada com aquelas pessoas que têm experiência e capacidade. O Eduardo pode ver, ele assumiu, ele mudou muito pouco, mudou a cabeça, que é a cabeça política, tudo bem, mas a parte de baixo, do meio para baixo, a operação foi mantida com bons servidores. Caiado, deixa eu te fazer uma pergunta, saindo um pouquinho aí de 2020 e indo para as suas grandes referências políticas. O que você mais admira no César Maia e o que você mais admira no Rodrigo Maia e qual é a principal diferença entre um e o outro? Cara, o César Maia é um cara incrível e não só de ser um cara acolhedor com todo mundo, é uma cara que está o tempo todo se atualizando. Acho que isso é a maior admiração. Ele tá hoje, ele está lá na frente muito mais. Lá atrás, por exemplo, que as pessoas criticaram muito ele, era o grande ouvidor da prefeitura, ele ficava na internet respondendo os e-mails. Então lá atrás ele já estava vendo essa interação. E isso é uma questão muito, muito legal. Ele está com 70 e poucos anos e tem uma cabeça de garoto. Isso aí eu admiro muito, porque ele está sempre se atualizando, sempre trabalhando. E assim, o Rodrigo, assim, todos sabem a característica dele, é da articulação mesmo, do pé do ouvido. E é um cara mais, assim, sociável quanto a isso. Eu acho que essa é a maior diferença quanto ao César Maia. O César Maia, às vezes, fica mais no canto dele, assim, é outro tipo de articulação. E o Rodrigo, não, tem que estar o tempo todo articulando, o tempo todo conversando no pé do ouvido. E isso aí eu acho que a timidez dele, que as pessoas falam, mas
acaba quando você até conhece, vê que é o jeito dele. E sem, eu acho que é uma admiração que eu tenho quanto a isso. Não é à toa que ele está compreendendo a presidente aí da Câmara com esse jeito dele de ser um grande articulador. O Rio agora tem o presidente da República, tem o ministro da Economia, tem o presidente da Câmara. Eu acho que seria um grande momento para o Rio. O presidente do Brasil do Rio, né? É, o presidente da República, o presidente da Câmara, o ministro da Economia. E terá rapidamente o presidente do Supremo Tribunal Federal. É. Você tem uma... Quem que assume lá agora? Gente, pessoal, eu preciso sair, ok? Caiado, um abração. Rodolfo lá, cara. A gente vai ficar mais 10 minutinhos. Tá ótimo. Tô indo, eu tenho que sair. Valeu. Fui. Vai lá, Rodrigo. Vamos lá. Jackson, o Rodrigo se despediu, vamos seguir a conversa aí sobre o Rio com o Caiado. Um pouco sobre o Rio, porque uma coisa sempre me chamou a atenção no Rio. Eu milito na política no Rio mais de 40 anos, desde 82, eu estou nesse trem no Rio. Eu sempre percebo uma questão fundamental. Você tem grandes quadros na sociedade, alguns às vezes são chamados e vêm para a briga, outros não aceitam, mas esse quadro todo nunca teve disposição de fato de discutir, debater o Rio de Janeiro para valer e resolver as questões do Rio. Eu acho que agora a gente tem uma chance grande, você tem o presidente da República que tem residência no Rio de Janeiro, fez a política dele toda no Rio. Você tem o Paulo Guedes, que é o principal ministro, que é o ministro da Economia disso. O Rodrigo, antes de sair, lembrou do Fux. O Fux assume a presidência do Supremo e é um cara do Rio de Janeiro, um carioca. E você tem os políticos do Rio, políticos de muita qualidade. Tivemos aqueles muito ruins e temos políticos de qualidade. A gente precisa hoje de uma liderança para discutir o Rio de Janeiro. Aí foi quando nós começamos, eu tinha colocado aqui, o Caiado colocou que a questão fundamental no Rio de Janeiro é como é que se gerencia aquela prefeitura. Como é que se gerencia? Gestão. Como é que faz para escolher as prioridades corretas e saber aonde gastar o dinheiro que é do contribuinte? Como é que faz isso? Me parece que essa é a grande questão colocada hoje. O Rio de Janeiro vem de uma série de administrações interessantes, evidentemente com uns erros e acertos. César lá atrás, no primeiro governo, foi o primeiro cara no Brasil inteiro que criou uma controladoria, porque era lá o Lino, que já se foi, que o Lino era uma figura fantástica. Nenhuma despesa se fazia na prefeitura na época sem a chancela do Lino. E a chancela do Lino não era contábil. A chancela do Lino, além de contábil, era política, era saber as prioridades da cidade. A gente tem hoje a chance de ter um dos dois, uma das duas figuras que nasceram com César Maia nessa disputa. O Caiado, que está aqui com a gente, e o Eduardo, que já esteve. Então, o Caiado estava lembrando que é uma questão de gestão. E dali eu começaria. Qual é o principal problema a gerenciar o Rio de Janeiro? A gente tem uma gestão. Prioridade 1. Qual é a prioridade que a gente atenderia nesse momento? Bom, como eu falei, assim, volto a repetir, choque de gestão. O prefeito tem que estar ali atuante, e como você colocou muito bem, nos setores fundamentais, pessoas que tenham capacidade técnica, que pode vir da sociedade sim, mas juntando com aquela experiência que nós temos dos servidores que conhecem muito bem a máquina em setores diferentes. A maior preocupação hoje, por exemplo, é o caixa da prefeitura. O Crivella montou uma agenda meio que atropelada no parlamento para poder arrecadar, e está arrecadando, mas não está surgindo efeito de cobrir o caixa. A gente vê um declínio muito grande da receita da cidade. Eu vejo, assim, um exemplo muito claro em vários que eu posso dar, é que realmente é choque de gestão. A gente não pode ter agora, por exemplo, um equipamento fundamental, 2 equipamentos fundamentais para a cidade de arrecadação, da essência do turismo que leva a cidade a ser a cidade maravilhosa, por exemplo, o Museu da Manhã e o Mar, o contrato está acabando agora, e não ter um prefeito colocando junto com o seu corpo técnico e que você resolva essa gestão do Museu da Manhã. Eu visitei sexta-feira, por exemplo, com o Calero, com os deputados federais no Museu da Manhã, e é assustador, assim, com a gestão lá do Instituto, que está fazendo muito bom, mas eles caras não sabem se eles vão sair em novembro, vão sair em dezembro, não tem rumo. E até agora não foram chamados para conversar, para falar o que vai acontecer. O acervo, por exemplo, do Mar, é um acervo de 40 milhões de reais. Se fechar a chave lá, se perde 40 milhões de reais. Então, isso é tudo gestão. O BRT, por exemplo, que às vezes não está funcionando, você tem que estar ali à frente quanto a isso. Então, assim, essa questão me
As próprias clínicas da família, né, Caiado? A gente vê uma decomposição, uma destruição do que foi. E não estou falando de construir nova fábrica de escola, fábrica de clínica da família, não falo disso não, estou falando de você conseguir manter o edifício da clínica da família em boas condições, você fazer com que a equipe mantenha o mesmo atendimento. A gente vê que houve uma degradação de tudo isso, né? Então, e volto a fazer, gestão, porque, por exemplo, se por parte financeira fosse sinalizada lá atrás, que precisava fazer um corte grande, número de funcionários das clínicas da família, não faz nada para ninguém, corta no dia seguinte, não faz um plano. Pô, vamos tirar uma turma aqui, uma ali, vamos diminuir que o caixa baixou. Não tem. Então, isso tudo gera gestão. A gente vê assim, quando fala a prefeitura fez todos os caminhos dentro do parlamento para poder aumentar a arrecadação, aumentou o IPTU, aumentou o ITBI, aumentou a taxa de iluminação, fez um monte de coisa e não vê assim, um sentido. Botou a taxa de lixo para ser cobrada como não era há anos. Desde a primeira gestão do César Maia, em 93, tinha a legislação que poderia cobrar a taxa. Começou a cobrar das pessoas. Então isso assim, fica difícil. E cobrou e a coluna. Você vai na praia, por exemplo, se for dar um mergulho na praia, qualquer um de nós, vai ver que não tem lixeira. Porque assim, então isso tudo é a mão que precisa. O que a gente vê, assim, vou dar minha opinião, enfim, vocês conhecem a história, enfim, eu fiz parte da campanha do Eduardo, fiz o programa de governo do Eduardo em 2008, montei ali a Casa Civil junto com o Pedro, todos aqueles projetos que acabaram ganhando grande notoriedade foram construídas ou formuladas no que a gente chamava usina de ideias, né, que era uma subsecretaria nossa lá da Casa Civil, que tinha uma série de subsecretários também, 1746, um desses projetos, uma série. Então, havia, no governo do Eduardo, havia uma função de planejamento muito importante dentro da Casa Civil. Então, tinha o conselho da cidade, que era bem ativo, foi a ideia que ele falou, né? Existia do desenho da Casa Civil. Quando a gente desenhou a Casa Civil, a gente criou como se fosse um escritório executivo do prefeito dentro da Casa Civil, que era basicamente uma mini secretaria de planejamento dentro da Casa Civil. E todas as grandes entregas do Eduardo tiveram origem na formulação ali dentro e depois foram entregues a seus secretários, que executaram muito bem. No governo do César, o César também puxava para ele mesmo a função do planejamento, de formulação, né? E você vê que no governo do Crivella, essa figura não aconteceu, não existiu essa figura de alguém tocar o planejamento, fazer a formulação da prefeitura. O Messina tentou isso, né, até? Oi? O Messina até tentou isso quando foi secretário da Casa Civil, tentou e foi até bom para ter uma referência, porque a gente não tinha referência. Você está falando exatamente, mas existia uma diferença, né, Caiado? Uma coisa é o seguinte. Claro. Na época do César, o César era o secretário de planejamento dele mesmo, certo? E fazia essa função muito bem. No Eduardo, tinha a Casa Civil, o Pedro, eu ajudando, etc., tinha a função de planejamento também, não era a política só, né? Não era a Casa Civil não era uma antessala do prefeito, a Casa Civil era um órgão de planejamento, né? No governo Crivella, mesmo quando entrou o Messina, que tentou fazer um pouco esse papel, ele deu muito mais importância à relação institucional com a Câmara do que com o próprio planejamento da prefeitura. Você estava na municipal quando o Messina estava com minha leitura, ele deu mais importância para o relacionamento com a Câmara do que para o planejamento da gestão da prefeitura. E muitas vezes colocou esse planejamento em função de prioridades políticas que eram até dele, não necessariamente do Crivella. Estou dando uma leitura minha, pode estar equivocado ou não, do momento. Então, assim, você falou várias vezes a palavra planejamento na sua fala, porque você tem isso no seu DNA em função do que você viu com o César, que você viu com o Eduardo. Planos e metas que isso é importante, né? E a gente não vê nada disso do Crivella, né? O Crivella tinha um plano de governo, eu, enfim, participei dos dois.
plano de governo do Crivella era um plano muito mais simples e pouco ambicioso se comparado com o Eduardo. Muito menos ambicioso. O plano de governo do Crivella em 2016. Era um plano de recuperação, não era um plano de construção. O que a gente vê, assim, mesmo tendo um plano muito menos ambicioso, ele entregou muito menos, ou quase nada daquele plano. E o Eduardo conseguiu entregar muita coisa, né? Eu queria avançar eu queria ir além de agora do Crivella. Quer dizer, posso só falar essa questão do Crivella rapidinho, bem rápido mesmo. Queria dar 2 exemplos aqui para vocês, assim, porque eu falo planejamento de cumprir metas. E quando eu falo não é falta de dinheiro, tá? Eu fui um defensor na Câmara e lutei, articulei, liderei quando nós aprovamos lá o Fundo Municipal de Ordem Pública. Dinheiro pra caramba tem nesse fundo. Como está a ordem pública da cidade? Quem está à frente disso agora é o Cleiton, que é do governo do estado. Então, assim, não falta dinheiro. Pelo contrário, depois eu entrego até para o Jackson, para vocês. Eu tenho até a cópia do requerimento de informação que fala quanto tinha de recurso e o que foi gasto como. É uma coisa que é inacreditável. E o outro exemplo disso, que para mim foi até bom, assim, pessoalmente, porque o Felipe Michel é um colega, é um amigo meu, mas a gente vê o setor que pode mais arrecadar em qualquer momento de crise. Barcelona é um exemplo disso, na Espanha, aquela coisa toda, é o setor de turismo, certo? Então hoje, e eventos. Hoje nós temos um conflito muito grande na prefeitura de planejamento, quem manda na questão dos eventos. Nós temos 6 órgãos na prefeitura. Se você que é um cara que conhece muito de evento, pede poder dar uma entrada numa licença de eventos para ver como que é, para arrecadar, que arrecada muito para a cidade. Nós temos a presença da Rio Tour, nós temos uma secretaria de turismo, que tem problema às vezes de comunicação, tem o subsecretário de eventos, tem a subsecretaria de atividade econômica, tem a coordenadoria de atividade econômica e ainda tem a própria Secretaria de Fazenda. E, então, assim, essa desconexão com o planejamento... Você tem que criar um evento para poder fazer o evento. É complicado. É aquela coisa que todo mundo que trabalha com administração, eu já fui secretário municipal, enfim, já fui executivo de empresa, cachorro que tem 2 donos morre de fome. E é isso que a gente vê em uma série de áreas da Prefeitura do Rio, né? Quer dizer, tem tanto dono para uma mesma função que acaba morrendo de fome. O cara que quer fazer o evento não consegue. Uma questão fundamental que é a vocação da cidade. Como as cidades têm vocação como os seres humanos têm, na essência da sua vocação você não consegue trabalhar. A vocação, que são os eventos, é o turismo, o entretenimento. Não, e no limite, né, cara? No limite, abre mão dessa vocação e passa para o governo do estado o maior evento da cidade. Sim, é um negócio inacreditável. Você abrir mão do maior evento, um evento que gera milhares de empregos, que tem a ver com a história da cidade, com as tradições da cidade, você abre mão para o estado, que... Beleza, pertencemos ao Estado e tal, mas o Estado tem uma visão muito maior, né, mais abrangente. Verdade, mas desculpa, eu atrapalhei você, Jackson. Não, continua. A questão é, um dos convites que eu fiz para a gente ouvir aqui é o Roberto Medina. Uma coisa interessante para se ouvir dele foi a experiência dele com o Rock in Rio em Nova York. Vai ficar com o queixo caído. O quanto tempo ele levou para organizar esse evento em Nova York. E ele foi com a mesma filosofia que ele teria no Rio de Janeiro. Os caras disseram a ele, amigo, é só passar no balcão, ver quanto é e pagar. Precisando do dinheiro. Não precisa nem ir para o Rock in Rio, não. Pergunta para ele, quando ele for vir aqui, como foi a experiência para legalizar o Game XP. Dificuldade enorme. Foi até bom que o Felipe Michel, que é vereador, assim, eu falei, é um colega, dependente disso, ele não tem culpa dessa questão toda. Tem uma parte de eventos que está na secretaria, graças ao Felipe Michel para poder acontecer, porque é difícil. Tem que ser abordado muito. Quer dizer, o Rio de Janeiro, na sua vocação, ele não consegue realizar a sua vocação. Sim. E nada contra, Jackson, quero deixar claro aqui, para a gente não ter problema mesmo, as figuras que estão nomeadas, né, nesses setores. Todos são pessoas maravilhosas. Sim, são amigos. São amigos, inclusive. O problema é que eles ficam perdidos. Exatamente isso. É tanta gente tendo que palpitar, não sabe aonde entra, por onde sai, quem é o próximo passo. Como não tem um dono,
nós temos vários amigos em várias dessas posições que se sentem prejudicados por não ter um comando, né? Uma centralidade. Exatamente isso. Então, a prefeitura precisa hoje de gestão, de coordenação e de respeitar, eu acho, a vocação da cidade. Eu percebo que está havendo uma mudança, houve uma mudança importante nos últimos meses na prefeitura, né? Por exemplo, até você vê, um monte de gente que eu tenho muita estima assumiu posições importantes na prefeitura. O Felipe Michel é um deles, o Marcos San. São pessoas que entendem de política, que sabem gerir, que têm vontade, capacidade de trabalho, etc, etc. E outras pessoas que estão lá. E eu vejo que houve uma mudança na máquina, né? Houve uma mudança positiva na máquina. O problema é que eu acho que não vai dar tempo e não vai resolver o tamanho do problema, não é isso? A gente tem agora um problema que é o horário do Caiado. Tá bom, vamos... Se pudesse 5 minutos seria ótimo, né? 11h30 depois tem... Vamos terminar agora, então. Mais uma pergunta aí, Jackson. O Caiado a gente depois conclui aí com ele. Uma pergunta que eu gostaria muito de fazer ao Caiado é exatamente sobre a sucessão no Rio de Janeiro. Eu acho que ele colocou de a forma correta na entrada dele, só tem que aguardar o Eduardo. E na eleição passada, a gente viu um quadro muito ruim, porque todo mundo ficou aguardando o Eduardo tempo demais. A gente precisa muito ter uma posição clara do DEM, que tem a cabeça, que é o César, o Rodrigo. Não tem como você imaginar a sucessão no Rio de Janeiro, na capital, sem passar por uma discussão intensa de quem tem o assunto. Qual é o tempo que o DEM está dando para essa discussão interna na questão da escolha do candidato? Assim, em relação ao DEM, como eu volto a repetir, está muito claro, o DEM que tem candidato próprio. Nós estamos caminhando com um plano de governo, que isso é muito importante, que nós vamos estar dialogando com a sociedade civil como um todo. Então a gente vai acabar puxando a sociedade civil para os temas que a gente acredita que sejam importantes e centralizando os debates e colocando o DEM no jogo eleitoral. Mesmo o Eduardo ainda não definindo, nós não estamos deixando de conversar. Como eu citei aqui, o próprio Rodrigo conversa com o governador, conversa com os partidos até a nível nacional, e eu também, como presidente municipal, venho conversando com figuras aqui também que querem ser candidatos. O próprio César Maia também vem conversando, vem dialogando com vereadores de partidos diferentes. Quando o Abel está assim, brincando aqui no pé do ouvido, que a gente conversa na LERJ, mas acaba assim, eu mesmo não estou parando de conversar. Eu tive, assim, conversando com o Calero, que quer ser candidato, ele é um pré-candidato do partido dele. Conversei com a própria Mariana, que também é do PB. Algumas vezes no plenário também, como ele brincou do Rodrigo, converso muito com a Marta Rocha. Então, assim, está todo mundo, na verdade, conversando. E eu acho que, assim, prazo para todos, assim, de uma segunda fase. Hoje, essa primeira fase, eu acho até muito bom também todo mundo se lançar pré-candidato, porque essa interação de buscar assim, esse entusiasmo é importante, mas eu acho que a segunda fase, essa é a primeira fase, né? A segunda fase eu acho que é a partir de março. Eu também acho. Eu vejo exatamente assim. E chegando de março ali para abril, maio, aí sim consolidar no nome, se no caso for o Eduardo, que tem que se definir, na minha opinião, em março. Em março, nessa segunda fase, sou eu, vambora, vamos caminhar. Ou não, como ele falou, como você falou, não, eu não sou candidato, mas estou no jogo político, vamos aqui, vai ser o Caiado? Estou me preparando, trabalhando para isso. Não vai ser o Caiado, vai ser o Y do DEM, que vai ser do DEM. A gente já vai caminhando para as conversas que essas pré-candidaturas possam buscar ter uma junção, numa dificuldade enorme nesse diálogo. Porque, como foi dito aqui, acabou a coligação para proporcionar todo mundo quer eleger sua bancada de vereador. Então, a partir de março é que se fecha, se eu não me engano, a janela em dia 20 de abril para as mudanças partidárias dos candidatos a proporcionais, e ao mesmo tempo a filiação, acho que a minha leitura, Caiado, é muito parecida com a sua. Eu acho que essa primeira fase vai até ali um pouquinho depois de março, acho que março, abril, vai até essa fase. Até depois do carnaval. Como é Rio de Janeiro, depois do carnaval. Março e abril vai ser quando vai tudo se encaminhar, porque até acaba o período de definir
candidaturas, chapas e até... Candidatura, chapa não, mas esfiliação, etc., nesse período, 20 de abril, né, que você falou? Se eu não me engano, posso estar errado aqui com a data. Mas esse é o corte, 20 de abril é o corte, a partir daí o jogo o tabuleiro está montado. Eu queria... Que a filiação, eleição outubro, abril, isso aí. Eu queria, assim, primeiro, Caio, agradecer o teu tempo, tá? Por ter aí dispensado aí uma hora e pouquinho aí conversando com a gente. Queria agradecer pelo seu trabalho. Você tem sido um vereador, quer dizer, era um vereador muito aguerrido, que defendia e defende o seu eleitorado até hoje, agora como deputado. Você é um cara muito próximo do seu eleitor. Eu sou testemunha disso. Você conversa com seus eleitores, você está na rua, você está conversando com um comerciante. E isso é fundamental para quem quer ser político, né? Quer dizer, você tem que ter essa vocação de não só saber fazer a conversa no parlamento, mas estar ali o tempo todo com o seu eleitor, ouvindo o seu eleitor. E você é um cara que sempre fez isso. Sempre defendeu o seu eleitor, sempre defendeu a sua área, a sua região eleitoral. Você é referência na Barra da Tijuca e ali no Recreio, enfim, todos os arredores da grande região ali da Barra da Tijuca, que tem mais de 500 mil habitantes, né? Quer dizer, é uma cidade dentro da cidade. Então, te agradecer pelo seu tempo, te agradecer pelo seu trabalho, te desejar toda a sorte do mundo aí na tua carreira, que você continue brilhando, e principalmente falar o seguinte, cara, eu te fiz a pergunta do César e do Rodrigo, né? Qual a diferença, o que você admira? Eu acho que você, não é à toa que você é tão amigo do Rodrigo, você tem muito perfil do Rodrigo, você tem convicções fortes, você tem coisas que você acredita profundamente, mas você não deixa de conversar com quem quer que seja por conta de diferenças ideológicas. Você é um cara, eu lembro disso na Câmara de Vereadores, agora provavelmente na Assembleia a mesma coisa, você é um cara que todo mundo vê como um interlocutor, como um cara do diálogo, como uma pessoa que pode parar para ouvir mesmo ideias absolutamente contrárias às suas e tentar a partir dali criar um bem comum. E isso é uma coisa que, para mim, é a principal característica do Rodrigo, e eu vejo você, não sei se agora como prefeito do Rio ou mais à frente, mas eu vejo você claramente como um cara que vai herdar ou vai trabalhar junto com o Rodrigo nesse processo de ser um líder de frentes parlamentares, de parlamentos. Eu não sei, nem até hoje, eu não sei por que você não foi presidente da Câmara dos Vereadores, porque talento para isso, capacidade você teve. Então, quero agradecer sim, muito a você, ao Abel, ao Jackson, vocês, como eu falei no início aqui, são sem dúvida alguma referência para todos nós, e quando a gente fala de choque de gestão, ter vocês assim nesse programa é importante, que vocês vão cada vez mais tá puxando para esse lado, que vocês são pessoas estrategistas, têm estratégias, que buscam esse caminho, que eu acho que é o caminho que hoje que a gente tem que dar a direção para o Rio de Janeiro. Então, agradeço imensamente, e assim, eu sempre busco, aí, como você colocou, ter esse processo de articulação, sim, de buscar. Todos os meus mandatos no parlamento sempre foram independentes, e sempre buscar o caminho para que realmente as coisas sejam resolvidas. E como o Jackson colocou, os meus mandatos, eu busquei, sem dúvida alguma, ter essa questão distrital, mas também as discussões que geram a opinião como um todo, enfrentamentos diversos, e eu acho que a gente precisa dar um caminho para o Rio de Janeiro para ficar e para reconstruir. Então, obrigado pela oportunidade e sim, já me convidando novamente para poder voltar quando for preciso.